Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda! Mais um sabadaço de manhã e nós estamos aqui, conforme o nosso combinado, para levarmos até você informações do nosso cotidiano, informações dos nossos afazeres, mas principalmente levar ao conhecimento da população dicas valiosas em variados segmentos. Um deles na saúde. E eu resolvi misturar dois assuntos extremamente interessantes. Para mim, eu tenho certeza que vai ser para você também. Medicina e tecnologia. Cada vez mais os bons médicos. Mas o que é um bom médico? É o médico de antigamente? É o médico mais moderno? É aquele cara que você olha para ele e fala, rapaz, esse médico é um médico desde o meu avô. Ou é aquele médico que acabou de voltar dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, você fala, esse é um médico que tem todo o conhecimento de tecnologia. E o que é tecnologia que às vezes a gente chega para ela e fala, meu Deus, quanta bobagem eu tenho hoje no meu celular, quanta besteira eu tenho na tecnologia. Ela é benéfica? Ela é maléfica? Será que os médicos de antigamente, os médicos mais modernos, estão se adaptando à atual tecnologia? Ou ainda o tato, a visão? O médico olhar para você, te apalpar, ainda é o significado de um bom tratamento. Isso e muito mais será discutido hoje num bate-papo extremamente informal. Aqui não é uma consulta, é um bate-papo informal com o doutor Gilberto Ota, Manuel Canezin e o Cristiano Teodoro Russo, que ele é professor, apresentador e um cara que entende muito também de medicina. Vou começar apresentando o Cristiano. O Cristiano, ele é professor da PUC, ele é cofundador da Atendidoc Telesaúde, ele é presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, ele é apresentador do programa sobre inovação MOVE na TV Tarobá Band, especialista em tecnologia e inovação na saúde. Esse sujeito está percorrendo o Brasil inteirinho porque ele é presidente da Associação Brasileira de Startups. O Canezin, nosso amigo Canezin, ele é professor, colaborador e ex-professor titular de cardiologia da Universidade de Londrina. Ele é cofundador Paciente 360 da Active Metodologias Ativas de Ensino, ex-presidente e ex-diretor científico da Sociedade Paranaense de Cardiologia, empreendedor e desenvolvedor de diversas metodologias ativas e inovadoras em ensino médico e de saúde. E o nosso amigo Gilberto Ota tem um dos laboratórios mais interessantes e modernos que nós temos na cidade de Londrina. Ele é médico responsável pelo setor de neuroradiologia do grupo SRA, Alphasonic, e GO Laudo, sócio-administrador do grupo SRA, que tem tudo a ver com educação, tem a ver com um monte de tecnologia. Senhores, bom dia, e eu quero saber o seguinte, vai começar pelo mais, assim, veterano, começa pelo Canezin, não mais velho, Canezin, veterano, Canezin, diretamente de São Paulo, Canezin. Bom dia, pessoal, é um prazer, Marcão, obrigado pelo convite, aos colegas, ao Cristiano, que eu conheço faz tempo já, um baita empreendedor, uma baita aquisição para Londrina em desenvolvimento de tecnologia, de educação e saúde, né? E o Gilberto também com essa força aí do laboratório diagnóstico em tecnologia acoplada. Então é um prazer estar aqui, Marcão, obrigado pelo convite e sempre aberto a discutir ensino, medicina, assistência e tecnologia acoplada. Muito bem. Gilberto, bom dia, Gilberto. Bom dia, é um prazer pelo convite, agradeço. Tema bacana, muito interessante, me interessa muito. Tenho atuado também há bastante tempo nessa área. Tudo a ver hoje com a medicina mesmo que você falou, tecnologia. A gente que está nos laboratórios de exame, talvez fomos os primeiros a começar com essa parte de máquina na medicina, assim por diante. Então, estou bem satisfeito pelo convite e esperamos que tenhamos uma boa manhã aqui de discussões. Muito bem. Cristiano Teodoro Russo, seja bem-vindo mais uma vez. Pela quanta? Pela terceira, quarta vez que você vem? E já até estamos perdendo a conta. Daqui a pouco eu viro sócio do Marcão também, hein? Já chamei, hein? Já chamei. Eu falei, Cris, vamos montar um projeto aí, Cris, a gente falar de tecnologia em todos os ambientes. Bora. No caso de hoje, saúde, que é o ambiente onde você navega há muito tempo, né? Meu ambiente nativo. Bom dia, Gilberto. Canezin, obrigado pelas palavras, a recíproca admiração é a verdadeira também. Você que é um médico empreendedor, tem um baita projeto que é o Paciente 360. A gente admira muito esse projeto, sabe como ele começou e para onde ele pode ir, né? E um pouco do nosso papo hoje aqui tem a ver com isso, né? Você empreender, você trazer novas
perspectivas e ter a tecnologia como pano de fundo com um único objetivo, que é o benefício da população, a melhoria do trabalho médico, trabalho de saúde, porque a tecnologia ela abraça todos os profissionais de saúde no amplo espectro da medicina, não só o médico, que é aquele profissional que está diretamente ligado a um tratamento mais incisivo, a um contato mais direto, mas a gente vê hoje a tecnologia difundindo todas as áreas da saúde como um todo, e a gente vai falar bastante dessas coisas aqui ao longo dessa manhã. E para quem estava me assistindo na Tarobá, agora cola aqui na Pai Querer para a gente continuar com os bate-papos, né? Muito bem, muito bem. A pergunta para vocês três: como a tecnologia está afetando a formação médica? Como leigo, eu estou perguntando o seguinte: antigamente ia lá, o cara fazia o cursinho, estudava de montão. Rapaz, como era complicado passar em medicina, o cara fazia depois residência, e aquele cara saía, segurava na mão do médico um pouco mais velho, e falava: meu, agora você está preparadão, ainda não, vou fazer mais um pouco de residência, vou fazer mais um pouco de graduação. E aí vem a tecnologia e fala: tá tudo na sua frente. Ah, tá tudo aqui, aperta um botão, você já pega o resultado ali, e parece que o negócio ficou um tanto quanto mais rápido. Para os senhores, como a tecnologia está afetando a formação médico nos dias atuais? Pode começar, Gilberto. Quem começa? Então, assim, para mim, assim, uma situação que eu já estou formado há mais de 20 anos atuando aí, assim, uma coisa que quando eu vim para essa área da medicina diagnóstica, que era uma área que já mexia com equipamento, computador, parte física, medicina diagnóstica, para quem não sabe, os exames, tomografia, ressonância, PET-CT, ultrassom, raio-x. Então, assim, para a gente já não era algo assim, que surpreendia tanto. Eu acreditava realmente que fosse tomar bastante escala, como realmente tomou durante esses 20 anos. Hoje, ressonância, 20 anos atrás, o pessoal achava bem difícil. Hoje, acho que todo mundo já fez alguma coisa na vida, assim, nesse sentido. E o que eu acho que assim, a gente tem residência lá, que a gente é responsável por um serviço de residência. O que a gente percebeu, assim, acho que talvez que eu venho percebendo nos últimos 3 a 4 anos, acho que quando deu um boom ainda mais essa parte tecnológica da medicina, com a telemedicina, por virtude do Covid, ou por N situações, inteligência artificial, assim por diante, o que eu percebi lá no meu setor é que os recém-formados começaram a ter medo de ir para a radiologia. Eles antigamente falavam assim, pô, a radiologia era legal, computador, não precisa ficar com o paciente, só fica no exame. E daí deu uma queda na procura, que sempre era uma das residências mais procuradas, achei bem interessante. Daí um dia eu perguntei para um recém-formado, por que você não quer fazer radiologia? Não, radiologia vai acabar, o computador vai dar o laudo, você não vai fazer mais nada. Então, acho que foi criando esses paradigmas, esses mitos, acho que talvez que é uma coisa que hoje, essa manhã, é bem importante para a gente começar a ir quebrando esses paradigmas, aonde que a inteligência artificial pode chegar, onde que cada coisa tem. Qual que é o limite? Canezinho, qual que é o limite, Canezinho? Entre o conhecimento, a antiguidade, os livros, o tato do médico. Os médicos sempre foram conhecidos pelo tato, né? Ele olha para o sujeito, ele olha para a unha, olha para a córnea, olha para o cabelo, olha para a pele e fala, rapaz, você está com coceira, você está com problema. E hoje a tecnologia adianta tudo isso ou não adianta nada? Adianta muito, né, pessoal, né? Acho que todo mundo aqui tá bem de acordo. Se eu não usar a tecnologia, não usar a inteligência artificial, eu vou ser substituído, né? Eu como médico. Então, na verdade, a inteligência artificial e a tecnologia não vão substituir o médico. Mas se eu não utilizá-la, eu vou ser substituído. Então, jamais o toque humano, jamais a decisão humana vai substituir essa ação que é tão humana, né? Que é tão humana. A tecnologia vai substituir essa ação que é tão humana. Então, isso nunca vai acontecer, né? A gente não tem que se preocupar com isso, porque todas as programações e atos repetitivos e big data, de dados, e aí o que é isso, que é jogado para a formação de uma máquina que utiliza na tomada de decisão, isso é feito por nós, seres humanos. Nós colocamos lá, e essa tomada de decisão é controlada por nós. E ela jamais vai ter eficiência emocional que é necessária num diagnóstico médico, muitas vezes, completo. Um diagnóstico de um exame, ela ajuda muito. Mas eu vou tratar o paciente e não tratar a doença é o meu objetivo. Então, eu preciso ter recursos para isso, tanto de assistência quanto de educação. Né? A gente está falando aqui de assistente de educação médica. No começo você perguntou, Marcão, de educação. Então, educação, o Gilberto sabe disso. Nós estamos evoluídos em tecnologia de tomografia, ressonância, 30, 40 anos, 20 anos.
né? Mas em educação médica, em educação de ensino, nós ainda continuamos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos há 50 anos atrás. Nós não mudamos nada. Ainda é um PowerPoint, ainda é um PDF, ainda é um... Então, ou seja, nós estamos muito aquém. Então, eu acho que nós precisamos evoluir muito em educação, nós precisamos evoluir muito em assistência, telemedicina aí, né? O Cristiano pode até levantar muito do que ele está vendo, ele trabalha com isso e é muito legal porque ele tem uma experiência grande nesse processo de criação, olhando com um lado não médico, ele não é médico, isso é bom, é uma pessoa que entende tecnologia, que faz, mas ele está com uma visão muito global no processo. Então, jamais vamos ser substituídos, jamais, né, isso não tem que se preocupar, temos que usar, né, sempre, né, é o que o mundo prevê. E o lado humano médico nunca vai mudar, se a gente souber utilizar isso de uma forma correta. A saúde, ela sempre foi tecnológica, né? Ela sempre esteve na vanguarda, né? Então, antigamente você formava aí o exemplo da saúde para o médico, talvez, era o esteto, que carrega com ele o tempo inteiro. Hoje, algumas universidades nos Estados Unidos, elas dão um equipamentozinho portátil de ultrassom, que você acopla no celular e pode fazer o ultrassom portátil com tamanha precisão, tal qual o melhor equipamento grande de referência para isso. Então, isso te abre portas. Nós temos no Brasil, aproximadamente, 370 escolas médicas. Dessas 370, 7 têm disciplinas de inovação na medicina. Esse é o tamanho do desafio que a gente tem para formação. A tecnologia... Muito bom. Ela tem o desafio, mas tem oportunidade. Não, tem oportunidade, mas o conceito é o seguinte: eu preciso estar antenado com a interface da tecnologia. A radiologia é um exemplo, e é um exemplo bem interessante, porque há alguns anos a IBM trouxe para o mundo o Watson, e tinha um programa muito interessante de análise por inteligência artificial dos padrões de lesão para você laudar a radiologia só pela inteligência artificial. E uma das manchetes, à época, foi: a radiologia, o radiologista será substituído pelo computador. Alguns anos depois, o computador sumiu e os radiologistas continuam aí firme e forte. Então a gente percebe que existe sempre um discurso empolgante com o início de cada coisa, mas a gente precisa dar tempo ao tempo e ver como isso se comporta de verdade na ponta, até a gente cravar algumas coisas. Está acontecendo agora de novo com novas tecnologias. E precisamos voltar. Pode falar. Voltar, né, Cristiano? Desculpa. Só para complementar. Precisamos voltar um pouco atrás, né? Claro. Ou seja, nós precisamos trazer mais a humanização nesse processo, né? E é isso que a tecnologia pode ajudar, né? Não, sem dúvida. Eu também defendo essa tese, não é de hoje. Tecnologia, robô, não substitui o profissional para quase todas as atividades. Na saúde, a gente tem uma coisa que é necessária, que é a humanização, a humanidade do processo de tudo. Eu com ele é meu médico, é uma relação de confiança que nenhuma máquina vai dar, mas ela pode ajudar numa série de coisas, a gente vai falar disso ao longo do tempo. E na educação é fundamental, eu falava mesmo essa semana na minha disciplina, eu tenho 2 disciplinas na universidade, uma é imunologia, que ficou famosa aí com a Covid, né? E é engraçado que a imunologia teve até economista virando imunologista, dando palpite sobre Covid, mas enfim. E a outra disciplina é inovação e tecnologia em saúde. E a gente mostra para o aluno, não que ele vai ser substituído, mas que a hora que ele for fazer a residência dele e buscar um centro de excelência, se ele não souber de laudo à distância, se ele não souber de telemedicina, se ele não souber de cirurgia robótica, ele vai ser preterido ao outro colega que sabe dessas coisas. Mas aí eu te interrompo pelo seguinte: Canezinho, eu não quero revelar a sua idade, mas assim, você passou dos 60? Não, 56. 55. Você tem quanto, Gilberto? 45. Você, Cris? 48, quase 49. Então, muito bem. Então, nós estamos falando desse momento para médicos a partir dos seus 60, 65 anos. Como é que esse profissional, que às vezes não consegue nem controlar o celular na mão dele, com tanto aplicativo que tem nos novos celulares, ele vai se adaptar nesse novo ensino? Ponto. Primeiro,
A tecnologia para os novos médicos é porque os médicos são nativos digitais, são nativos. Então, um moleque hoje, que ele tem 22, 23 anos, há 10 anos já tem celular, há 10 anos tem rede social, há 10 anos ele é touch. E um cara que tem os seus 60 anos, ele tá vendo tudo isso acontecer, e a secretária que faz 70% do trabalho dele, até de gestão, de consulta, de CRM. E aí, Gilberto, como que fica esse cara das antigas? Rapaz, meu pai é um desses daí, né? Pediatra, fazendo 80 anos. 80? Ano que vem. Acho que assim, acho que a medicina, a gente não demorou tanto esse processo. Assim, a gente vê, acho que os médicos, talvez em 5 anos atrás, né, Canezinha, a gente via que o pessoal tinha dificuldade, aqueles prontuários eletrônicos. Sim. Cara, mas as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, talvez com, acho que Rápido. a necessidade da gestão de recurso, principalmente que essas informações no dia a dia traz, os ERPs, os sistemas de gestão. Cara, eu vejo que acho que eles foram meio que Absorvidos aí, né? tiveram que fazer esse turnaround tão rápido que, putz, eu vejo meu pai hoje, ele fica mais no Instagram, no WhatsApp que a gente, os velhos, entendeu? Então, assim, os caras conseguem fazer prontuário. Cara, a gente via 5 anos atrás, o cara não queria escrever uma receita no computador, era tudo à mão. Cara, e se o cara não faz isso, ele não trabalha no hospital. Então, acho que a lei da sobrevivência evolução humana também. Tem um outro detalhe, né, nesse ponto, que é o seguinte: a medicina por si só é uma profissão que exige a educação contínua. Dificilmente o profissional ali estagna em alguma coisa se ele quer liderar a profissão dele ou a área que ele atua dentro das diversas especialidades. Isso facilita um pouco, porque é o tempo, né? Houve um tempo que a gente não tinha celular. E aí ele apareceu, todo mundo precisou se adaptar. E hoje é o tempo em que essas alternativas tecnológicas se colocam à disposição. Então, naturalmente, é por isso que é a história do tempo. Tempo a gente não antecipa, tempo a gente vive, né? Então, naturalmente, o profissional ele vai entendendo que é necessário aprender e é necessário utilizar. E às vezes ele não quer aprender, ele contrata alguém mais novo e põe lá para trabalhar para ele, e ele vai tomar vinho depois, ué. Então você tem todos esses cenários. A gente vive num momento de mundo de um hiato de gerações. E sempre será assim, né? 60, 70, 20, 30 que está chegando. Acontece que o mercado, do jeito que a gente desenha, e saúde também é um mercado, ele será mais tecnológico ali na frente, e o 20 e 30 que está chegando já vai ler essa interface e vai trabalhar com isso, né? Então é só deixar a coisa andar. A gente não pode querer acelerar demais o processo, mas não pode frear o processo. A gente precisa participar do processo. Então, essas ferramentas de gestão, quando elas começaram a chamar o profissional de saúde para ajudar a construir, elas melhoraram muito. Quando era só pessoas ou de negócio ou de tecnologia que criavam e chegavam lá na sua clínica e falavam, tem que usar isso, tem que usar, eu faço mais barato, isso já era um problema, uma barreira. Hoje você traz para as empresas de tecnologia profissionais de saúde. A gente tem médico que é gestor de TI em grandes companhias aí, justamente para falar a mesma língua, para você oferecer algo adaptado dentro do ambiente daquele profissional. Ô Canezinho, como que isso, o paciente... Marcão, Não, só para complementar isso que o Cris falou, mas o Gilberto levantou um ponto aí muito interessante. O médico se adaptou melhor nessa tua primeira pergunta ao processo de mudança de tecnologia. Ele ainda tem uma resistência, mas ao longo desses 5, 10 anos, ele se adaptou melhor. Eu circulo muito como professor e como médico, até mesmo porque a gente acabou criando o Paciente 360, pela necessidade, que é uma plataforma humanizada de ensino, você levar o paciente para a sala de aula através interativo, humanizado, é o que o Paciente 360 faz. Hoje nós temos 20 mil alunos pelo Brasil, América Latina e fora do Brasil também. Mas, assim, a resistência dos professores é muito maior que dos médicos. Ah, entendi. Dos professores. Gilberto, eu ia exatamente dar essa continuidade com o Canezinho, eu ia perguntar para ele exatamente isso. O Paciente 360, que é um aplicativo, é uma ferramenta, ela ajuda a melhorar o atendimento em hospitais e ambulatórios. É um sistema. Né? É um sistema. Você criou um sistema. Ô, Gilberto, o que você trabalha também em educação é parecido com esse projeto que o Canezinho tem? Não, na verdade, assim, a educação a gente só tem o centro de formação, residência médica convencional na área de imagem. O que eu trabalho nessa parte tecnológica é talvez
que foi o primórdio da telemedicina, que é a teleradiologia, né? Então, acho que a teleradiologia, que era a transmissão de imagem, da laudo à distância, pela internet, cara, a gente começou já há 15 anos atrás. Acho que talvez fomos os precursores da telemedicina propriamente dita. Cara, chegamos aqui, talvez em 2007, 2005, a gente já estava começando a fazer teleradiologia aí. Cara, a internet era aquela coisa. Não cara, subia nada, não passava nada. Exame a gente mandava assim, manda os cortes pro lado para chegar, sei lá, manda metade dos cortes, sei lá, não faz corte fino, faz corte grosso, não repete, não manda 2 vezes a mesma coisa, que tinha corte fino, manda só o corte grosso. Cara, eu lembro que o primeiro lugar aqui no interior que a gente foi atender, Ivaiporã, cara. Pô, Ivaiporã não tinha internet, cara. Não tinha. A internet era daquelas coisas, né, cara? Tinha dia que atrasava tanto que a gente ligava pro cara, quando tá vindo uma ambulância, porque traz um DVD pra cá. Era a internet, a teleradiologia era por DVD. O cara mandava um DVD, eu instalava e mandava o laudo. Então, assim, cara, acho que assim, é muito legal ver o desenvolvimento da telemedicina e ver que a gente da radiologia, a gente começou lá atrás, há 20 anos atrás, e talvez foi o primeiro setor a ser homologado a fazer isso, né? Entendi. Então até que é legal, assim, hoje nós damos laudo do Acre, nós damos laudo da Bahia, porra, Guanambi, na Bahia, cliente nosso, cara, vem tudo aqui para Londrina e a gente tá laudando aqui. Alguns home office. Nós estamos falando sobre alta tecnologia. E aí nós temos um país que, não que sofre ainda com boas redes, mas nós não temos o 5G bombando. A gente tem lá, de vez em quando eu ando em Londrina, aparece um 3G no celular, de vez em quando um 4. Quando aparece um 5, você fala, oba! E aí? Anda ali e pede igualdade às criações tecnológicas de fora do país com a nossa tecnologia e aí, a internet. A gente depende da internet. No lugar onde que você não consegue baixar um aplicativo, ter uma aula, e aí, como que a gente resolve? É assim, anda, tá? E a prova disso é o seguinte, agora no final de março a gente teve um evento em Porto Alegre, o Salt Summit, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo. E eu fui avaliador das startups da trilha de saúde e depois tive um painel de telemedicina lá. Eu avaliei 30 startups, só 3 do Brasil. O resto é de tudo quanto é lugar que você pensa. Israel, que é o celeiro da inovação, a gente pegou 4 lá. E tinha projeto muito ruim. Que startup que a gente viu nascer em Curitiba, aqui em Londrina, tinham soluções muito mais legais e muito mais aplicáveis do que as de fora. A gente ainda tem uma mentalidade de olhar para fora do Brasil e crer que tudo de lá é melhor. E não é. É bom ouvir isso, não, viu? Cara, assim, não é. Eu tenho amigos na Itália, Portugal, Vale do Silício, que olham e buscam soluções aqui no Brasil para levar lá, porque lá não tem. Então, a gente anda em pé de igualdade, que às vezes a gente não percebe. O Brasil hoje é o 4º país em número de unicórnios no mundo. É o que mais tem na América Latina. Para quem não sabe, unicórnios são essas empresas de base tecnológica que têm valor acima de $1 bilhão. Então, a gente produz muita tecnologia com alta qualidade, porque a gente tem centros de pesquisa de excelência, profissionais de excelência e, de uma certa forma, uma rede que dá vazão para as coisas. Nós estamos começando, tem muita coisa para melhorar, né? Vocês citaram 5G, o HC tem um programa fantástico de 5G em medicina, mandar um abraço para o Marco Beco, que é o diretor de inovação do HC, que é feito em parceria com a Claro e com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começou pela radiologia e tem resultados excelentes, proporcionando mais rapidez, mais precisão, redução de custo, melhoria para o médico fazer o diagnóstico, melhoria para o paciente, ou seja, você já tem isso aqui. E é um projeto pioneiro na América Latina. A gente falou da teleradiologia, ela já é consagrada, você já usa isso como recurso, né? E a telemedicina, ela ganha, a gente vai falar depois, mas a Beneficência Portuguesa inaugurou essa semana uma cabine de autoatendimento para o paciente primeiro se autotriar e depois ele ir para a mão do médico. Óbvio que a gente precisa criar toda uma cultura de entendimento, de uso, tanto dos profissionais quanto das pessoas. Mas as coisas estão acontecendo. E as legislações... e a legislação, de uma certa forma, tenta acompanhar. Mas a gente sabe como é que é a legislação, né? É um processo. É uma próxima pergunta. Então, tá. Aí o Gilberto tá aí, o Gilberto foi um pioneiro, a radiologia, mandava os laudos... Vinha CD na ambulância. CD, e aí o Canezinho também batendo cabeça há muitos anos, batendo cabeça no bom
sentido, tentando provar para todo mundo que a tecnologia tem que vir para isso tudo, e aí vai o russo e monta todos esses projetos, tem o cara que é unicórnio, paga $1 milhão, o cara vem para cá, aí a lei fala, não pode, rapaz, não pode, o Ministério da Saúde não deixa, sabe? Pessoal, nós temos uma vigilância sanitária aqui, por quê? Ou esse governante, ele não tem conhecimento técnico, às vezes é um cargo político, porque eu acho que o que mais barra é quando lá na ponta tem um profissional que não é da área, ou um cargo político que o cara não entende aquilo que você está falando. Por isso que sempre assim, que tal sempre distribuir os bons profissionais em todos os segmentos, para lá na ponta ter um médico falar de medicina, um engenheiro falar de construção, não é verdade? Às vezes não acontece isso. Senhores, com a palavra, e aí? E a legislação? Fala aí, Gilberto. Canezinho? Pode ser, Canezinho, você que sabe. Canezinho. Não, a legislação, assim, para variar, ela é sempre atrasada, né? Ela é sempre atrasada, né? Isso não é só no Brasil. No Brasil é mais, mas é no mundo inteiro, né? Ela nunca vai correr junto com a tecnologia. Assim, o legado bom da pandemia foi que a pandemia abriu as portas para a telemedicina. Você consegue uma consulta clínica, eu consigo, cardiológica, por exemplo, se eu vejo presencialmente um paciente e faço exame físico, peço algum exame complementar, uma tomografia, um ecocardiograma, isso vem para mim por imagem, o retorno dele não tem necessidade em 95% das vezes de ser presencial. Ele não precisa sair da casa dele, ele não precisa pegar trânsito ou pegar um transporte público. Então, assim, e muitas vezes passa 2, 3 meses, eu preciso avaliar alguns dados deles que ele não precisa, que antes ele tinha que pegar um ônibus, pegar um carro, ir lá, entrar, subir. O custo para o sistema aumenta muito nesse processo. E é grande. E a legislação não proibia, falava que era um absurdo você ter teleconsulta. Isso era há 2 anos atrás, Marcão. Isso aí. Há 3 anos atrás. Então, assim, e era um absurdo você também, em universidade, dar uma aula remota em casa. Quer dizer, uma aula remota de medicina ou de saúde, ou um paciente 360, que é um paciente humanizado que está lá, permite o aluno, na sua velocidade, ter uma aprendizagem muito mais efetiva e que ele vai poder prestar uma assistência para o paciente mais efetiva. Então, a legislação ela mudou muito agora na pandemia e acho que tem que mudar muito mais ainda. E o resultado é aí, várias empresas de telemedicina, né? Então... A história é muito boa. Vou pegar esses 5 minutinhos final e contar 2 passagens sobre legislação. A primeira é a própria da telemedicina, que eu acho que é bem didática. Em 98, a gente teve uma regulamentação, uma normativa do Conselho Federal de Medicina que atualizava o texto que era lá de 2002 para a telemedicina. E aí houve muita recusa dos profissionais médicos, de tanto que eles reclamaram, e logo no começo de 2019, o Conselho Federal retirou essa legislação. E no final de 2019 veio a pandemia. E aí a gente teve todo um desespero de causa, e as coisas acontecendo por aplicativos que não atendiam a necessidade, e aí liberou geral. Mas também liberou geral não resolve. E no 2020 começou a discussão mais séria para uma lei federal que pudesse apaziguar e deixar as coisas de uma forma mais clara, que foi aprovada agora no final do ano de 2022. E a gente na BSS, a gente conseguiu ter voz na Câmara dos Deputados e sugerir coisas para a atual lei. Isso foi muito bacana. E lá estavam o Einstein, o Sírio, Beneficência Portuguesa, médicos da USP, da Unicamp, e todo mundo foi ouvido e chegou no melhor texto que poderia naquele momento. Isso foi aprovado e agora você dá uma tranquilidade, inclusive para o poder público poder dispor desse serviço. Em 2020, o Web Summit, que é tido como o maior evento de inovação, tinha uma trilha da saúde, a gente estava no auge da pandemia, e eu fiz a curadoria dessa trilha da saúde. Em uma das palestras, a diretora da OMS para doenças infecciosas disse o seguinte: o nosso problema na Europa é justamente a legislação atrasada que não nos permite avançar com mais rapidez nas pesquisas de vacina. E aí, de novo, a gente olha para o Brasil e sempre fala, o Brasil lá fora é tudo top. Mais uma demonstração de que em todo lugar tem gente, em todo lugar tem
políticas, em todo lugar tem estratégias que precisam avançar e precisam melhorar. Resumindo, nós precisamos que os nossos políticos sentem cada vez mais com os nossos cientistas, os nossos professores, para entender Sem um pouco dúvida. mais as novas tecnologias. Amigo, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela 91,7, estou aqui com Gilberto Ota, Manuel Canezin e o Cristiano Teodoro falando sobre tecnologias e medicina. Não sai daí que a gente já volta. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club sipping Moet is where you find me. The back of the club macking hoes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GS3. I got the chronic by the tree. I love it when you call me Big Pop. Throw your hands in the air if you's a fucking player. To all the honeys getting money, playing fellas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things that make you smile. What numbers to dial? You gon' Bom dia! Você está comigo de volta! Olha que bacana, olha que legal. Nosso bate-papo a respeito de medicina e tecnologia. Estou aqui com doutores Gilberto Ota,
Dr. Manuel Canezin, e o professor e apresentador Cristiano Teodoro Russo, presidente de todas as startups do Brasil. Rapaz, ele constantemente chega para mim e fala: Marcão, estão criando cada coisa bacana nesse Brasil, você não acredita, a gente fica aí pagando pau, como se dizem, para os Estados Unidos, para a Europa. Eu sei que tem muita coisa legal, eu pesquisei aqui no Japão, mas principalmente em Israel. Israel, cara, tem um centro de tecnologia. Meu amigo, é uma coisa absurdo o que eles estão fazendo no mundo em questão de inovação, mas a gente não fica atrás. Por falar em não fica atrás, o Alphasonic é um dos laboratórios mais referenciados hoje em dia. E eu estou lendo aqui que tem um tal de elastografia hepática. O que é um exame de elastografia? Do elástico? Igual o Cristiano falou, é do elástico? Do fígado. Não é um exame tão moderno, a gente já tem esse exame já, talvez não faixa de uns 10 anos. Acho que legal o assunto disso aí hoje, porque assim, é uma situação bem frequente, aquela chamada gordura no fígado, que todo mundo que já fez ultrassom tem, aqui no termo médico a gente chama de esteatose hepática, né? Então esse é um exame que hoje vem forte para analisar essa parte da gordura do fígado, da esteatose hepática, das hepatites, das fibroses, para cuidar do fígado como um todo. Prevenção. É um exame que vem para substituir antigamente aquelas biópsias que fazia do fígado, tirava um pedacinho. Então é um exame bem bacana. E o legal desse atual, porque assim, é um método que foi recentemente liberado no rol da ANS, então os convênios agora são obrigados a pagar. E a gente sabe a incidência dessa esteatose da gordura no fígado, a quantidade de pessoas que tem esse tipo de patologia é muito frequente. Acho que talvez se a gente faz exame ali no pessoal acima de 40 anos lá, sem brincadeira, pelo menos metade deve ter um pouquinho de gordura no fígado. A medicina diagnóstica, em que estado que ela está? O diagnóstico, realmente a gente consegue ter quantos por cento, não dos tratamentos, mas das dúvidas que a gente tem com essa medicina, com o diagnóstico preventivo? Ah, Marcão, vem muita coisa, assim como eu falei no começo, a parte da medicina diagnóstica é a parte mais tecnológica da medicina. Puta, a gente fala de tomografia, que é o exame feito com aquele raio-x antigão. A tomografia é uma evolução do raio-x. A ressonância, a maioria das pessoas desconhece, cara, é um dos maiores feitos da física, o prêmio Nobel da Física. Ressonância magnética, para quem não sabe, é um ímã gigante, cara, é um ímã de 1,5 Tesla, 20 mil vezes a gravidade da Terra. Então, não, repete, calma aí. Japonês falando de tecnologia é sacanagem, né, cara? O cara acha, ele fala como se todo mundo entendesse. Calma aí, eu vou lá. O que tem a ver o peso da Terra? Calma aí, me explica direito. O que é esse equipamento? A ressonância magnética. Aquele exame que você faz para ver o cérebro, para ver a coluna, o joelho. Eu entro lá daquela maquinona. Aquela máquina apertada que foi batendo barulho. Fica que dá um desespero maluco. Cara, aquele troço é uma das coisas mais bacanas que já inventaram na medicina. No mundo. Cara. É um ímã, é um eletroímã gigante, um eletroímã de 1,5 Tesla, que é 20 mil Gauss. Então, assim, mais ou menos 20 mil vezes a gravidade, força gravitacional da Terra, a força eletromagnética. Cara, é uma coisa absurda. Tanto é que por isso que ninguém pode entrar com metal, caramba, 4 lá. Então ele é tão top. É uma coisa assim. E outra, é uma coisa que já estão falando desde a década de 90, 80. Mas toda vez que a gente entra com medo, entra com frio, porque esse negócio é frio demais da conta e a gente não percebe nada disso. Porra, é um ímã tão forte, assim, é tão potente que daí assim, ele é resfriado por hélio, tem mais de 800 litros de hélio, cara, umas coisas, hélio líquido em volta para resfriar, custa uma fortuna esse hélio. Cara, umas coisas muito assim, medicina diagnóstica é bacana. Assim, coisas para melhorar na medicina, hein? Vamos baratear o custo do resfriamento. Agora já tem aparelhos novos com 5 litros de hélio. Tá vendo? Não adianta. O que é o PET-CT? O PET-CT, na verdade, sim, ele é uma evolução de 2 métodos. Então a gente tinha aquela tomografia, que é aquele exame parecido com a ressonância, que você entra num túnelzinho lá e fazia os exames de cabeça, de coluna antigamente, e ainda faz, principalmente nos pronto-socorros, na urgência e emergência, e ele vem com a medicina nuclear. A medicina nuclear é um método que aqueles que a gente injeta uma droga radioativa no organismo, e ele capta aonde a droga se concentra mais. Então o PET-CT ele soma os 2 métodos. A tomografia é um método que dá para ver muito bem os órgãos, essas estruturas, e a medicina nuclear que é o PET, ele acaba trazendo essa parte metabólica. Então, por exemplo, assim, é muito usado no câncer. A gente sabe que hoje o marcador que a gente usa para ver câncer, a gente usa a glicose, que é o açúcar. Então, assim, as células do câncer, ele consome mais glicose que a célula normal.
Então, daí você coloca lá nos pacientes, alguns tipos de câncer, a grande maioria deles, daí você coloca lá, ele aparece, puta, ele, assim, ó, as metástases, aqui brilhou mais, aqui é metástases. E às vezes eram lesões que a gente não conseguia ver pelos exames de imagem. Isso é uma tecnologia Isso moderna. é puta bacana. Agora, recentemente chegou, Biotecnologia. a gente tem usado isso muito para ver demência, Alzheimer, Alzheimer, para ver detecção de Alzheimer. Alzheimer hoje, é a área que eu gosto, neuroradiologia, que eu sou formado ali, até na BC portuguesa, você falou. Então, assim, cara, Alzheimer, ele mistura os dois, cara. Ele vê lá metabolismo de glicose no cérebro. A gente sabe que algumas áreas do Alzheimer consomem menos glicose. Lá Não tem como prevenir o Alzheimer? Ou ela vem, você não sabe como vem? Tem evoluído bastante os tratamentos, tá? Tratamento, terapêutica, prevenção, ou alongamento do curso da doença, tem melhorado bastante. Cara, se a gente tocar só nesse assunto do Alzheimer, eu tenho certeza do seguinte, vai, cara, Milhões de gente. não, mas 14 horas conversando sobre isso, porque todo mundo que esquece o nome de alguém, esquece a chave do carro, fala, meu Deus, eu tô com um problema. Então todo mundo tem. Por falar nisso, amigos, depois, se der tempo, a gente toca nesse assunto que a vacina, não sei, o Covid, deixou o pessoal esquecido, irritado, me parece que Olha, o mundo esqueça ficou... a Covid tardia. Cara, é um troço muito estranho. Tratamento de dor existe com uma dor é dor, né, cara? Ninguém quer sentir. Existe com as infiltrações, a gente com faz, tecnologia? a gente usa os exames de imagem para fazer as infiltrações direcionadas, para fazer radioablação, para fazer biópsia, para fazer várias situações que acho que a parte de imagem tem agregado, sim, cara. Acho que... Porque a biópsia de próstata com fusão com ressonância... Esse é aquele lá que a gente estava conversando antes de começar o programa. Na verdade é o seguinte, então assim, é a mesma coisa. Vamos falar de uma doença que é o câncer de próstata, que é o câncer mais frequente dos homens, né? Então, como é que se fazia o diagnóstico da biópsia antigamente? Ia com ultrassom, olhava a próstata por via transretal e geralmente a gente fazia disparos aleatórios para pegar pedaços da próstata. Entendi. Fazia 18 furos. E ia na sorte para um daqueles disparos pegar o câncer. Entendi. E daí veio esse método que hoje a gente pega, é um método híbrido também, a gente pega o ultrassom, pega uma ressonância magnética, sincroniza os dois, computador básico. Não, tecnologia pura. Tem uma antena que fica em cima, tipo, faz tipo uma geolocalização, você mexe o aparelho do ultrassom, ele mexe a ressonância junto, assim, sabe? Ele soma as imagens, daí você sabe que a ressonância ela é mais sensível para achar um nódulo da próstata, a gente vai lá e biopsia só um nódulo da próstata. Não judia. Você tem uma maior assertividade, porque o que aconteceu é o seguinte, às vezes você fazia biópsia e o cara não pegava o nódulo, mas o médico fala, puta, mas tem câncer. Vai lá de novo. Daí tinha que repetir. E é um exame que tem que fazer sedado, um exame desconfortável, pode dar infecção. Então, assim, cara, são coisas que vem agregando. Acho que cada vez mais. Assim, Cada vez mais. Ô, Canezinho, o coração também tem isso? Tem alta tecnologia? Agora a gente vai conseguir engolir uma cápsula. Me disseram que Israel tá assim. O sujeito vai lá, engole uma cápsula e vai para casa e o médico fica monitorando ele. E ali o dronezinho dentro do corpo do cara fica lá uns dias e tal. Marca-passo Bluetooth. Marca-passo Bluetooth. Logo vem pro Brasil? Hein, Canezinho? Não, já tem, né? Já tem marca-passo. Já temos marca-passo com implante, né? Que você não precisa fazer o implante transdérmico. Já tem hoje diagnóstico de várias doenças cardiovasculares. Antes para você ver uma coronária, você precisava fazer um cateterismo, enfiar um catéter na perna, subir o catéter e até. Hoje, com a tomografia de coronárias, que é alta resolução, você consegue chegar dentro da coronária, né? Você consegue determinar, às vezes, a gordura que está na coronária, o tamanho dessa gordura, né? Para poder intervir depois, se necessário. Você não precisa mais invadir o paciente com uma coronariografia que era feito como antigamente. Então, a tecnologia e várias outras estão acopladas em cardiologia, como em qualquer área. Então, isso é super legal, né? A gente poder invadir menos o paciente, isso que o Gilberto estava comentando aí. Esse do marca-passo Bluetooth, a gente tem o Gustavo Galli aqui, ele tem paciente que é implantado e você monitora em tempo real sentado da sua mesa. É um negócio menor que a pontinha da tampa da BIC, implanta aqui, fica preso no coração, sei lá, acho que é 10, 20 anos a bateria, é um troço louco. E aí você passa o celular, ele fica transmitindo e transmite para o médico. Ele pega toda a arritmia e ainda dispara um impulso elétrico para corrigir a arritmia do coração. Então ele faz o coração entrar no passo normal
E se a coisa agravar, ele também sinaliza e dá tempo para o médico fazer a chamada da emergência mais rápido. A gente sabe que no infarto do miocárdio, o tempo porta a porta, que é da pegada do paciente até a chegada no hospital e primeiro atendimento, é fundamental para a sobrevida do paciente. Então, ele consegue monitorar isso aí com uma precisão grande. Não está no SUS, ainda é privado, mas a gente tem. É isso que a gente quer dizer. Que a queremos dizer o seguinte, existe. Ela avança, ela vem. E aí ela precisa... A gente usa uma palavra aí meio comum que é democratizar as coisas, que é levar ao acesso, né? O Brandina não está aqui, mas ele faz cirurgia robótica. A cirurgia robótica é fantástica, mas a gente precisa democratizar o acesso, reduzir os custos. Igual a gente está falando do equipamento, é reduzir para que as pessoas, para que a gente possa disponibilizar o maior número de pessoas possível. Nós temos que lembrar também, né, pessoal, que tecnologia não é somente aquilo que a gente imagina que tenham envolvido com energia elétrica, com rádio isótopo. Tecnologia é tudo aquilo que é de novo. Né? Então, ou seja, você tem aí medicações que são novas tecnologias. Ou seja, você tem biomarcadores, você tem medicações biológicas, você tem... Hoje está acabando de ser lançada uma medicação para amiloidose, por exemplo, que ela regride a doença amiloide no coração e no corpo, que é uma doença grave, né? Ela bloqueia em mais de 70% dos casos. Só que o custo dos trials e desenvolvimento dessa medicação foi mais de $1 bilhão. Então a medicação, como a porcentagem de pacientes ainda é pequena, ela tem um custo hoje de quase R$1 milhão por ano para o paciente poder tomar. Então, tem que ter alguém sustentando esse custo, né, até isso ficar mais barato. Então, conta que o grande problema, né, Cris, que você deve estar muito aí por dentro, né, e o Gilberto também, que é um grande problema. Você deixar a tecnologia de acesso acessível. A todos, né? E aí que as startups elas entram poderosas nesse drive todo, né? A gente tem uma nacional de pesquisadores da USP que trabalham com biotecnologia para tratamento do câncer. Então, eles desenvolveram um tipo de célula modificada no laboratório, chama célula CAR-T. É um tipo específico de célula T que vai na medula, você substitui a célula doente por essa célula nova, teoricamente, né? E é a tecnologia nacional que barateia o custo em 10 vezes comparado ao que você tem de melhor que é trazido de fora para ser aplicado aqui. Eles já estão na última fase de registro de Anvisa, então logo a gente vai ter uma tecnologia nacional tão boa quanto as estrangeiras, né, as de ponta que a gente chama, para ser utilizada no Brasil. E quem investiu nessa startup ano passado já tá com o sorriso aqui já, porque é um mercado gigantesco, a gente sabe, e aqui guardando sempre as condições humanas, médicas, mas também falando do negócio em si, o mercado de oncologia é o mercado mundial. Então, se você cria soluções que podem ser levadas para outro lugar daqui, você está atacando um mercado mundial. Capilarizou. Posso pegar um gancho aqui? Acho que achei legal o que o Cris falou, esse negócio de custo e acessibilidade que o Canezinho falou. Acho que é aí que também entra essa grande competitividade do mercado brasileiro, né? Cara, a gente trabalha comprando produtos, tecnologias em dólar. Cara, eu tenho um exemplo lá, tipo, um exame que a gente mandava para os Estados Unidos fazer um processamento lá de volume do cérebro. Cara, pagava $70 por exame. Tem um pessoal do Rio Grande do Sul que desenvolveu a R$30. Cara, assim, é a mesma coisa. Pega o cérebro inteiro, pega a imagem, mede o cérebro inteiro, todas as áreas do cérebro. Cara, vocês estão quase me convencendo, tô falando sério, que verdadeiramente, eu sabia que na área da odontologia, nós damos exemplo no mundo. Isso. O Walter Scal, que é meu dentista, meu amigo, nosso cliente da agência aqui, ele falou, mas eu não devo nada pra ninguém, eu dou curso no mundo inteiro, cara. A nossa estética não manda pra ninguém. Os equipamentos de fora, tal, pode ser que sejam até um pouco melhores. Agora, vocês estão me mostrando cada vez mais, e os senhores são importantes nesse processo, dizendo o seguinte: Londrina sim, Paraná sim, Brasil sim, tem referências mundial na área de saúde. A gente tem que fazer mais barato, senão a gente não consegue comprar de fora. Como vai competir, né? Vai em dólar, né? Ó, pra você ter uma ideia, o Hospital de Câncer de Barretos é um dos centros que mais faz cirurgia robótica na América Latina e talvez no mundo. A Mayo Clínica nos Estados Unidos faz, acho que 20 vezes menos cirurgia robótica do que o Hospital do Câncer. Dr. Luiz Romagnolo, abraço para você, coordena lá a área de cirurgia robótica, ele treina a galera da Mayo Clinic nos Estados Unidos. Então é o seguinte, o cara vem aqui aprender porque você tem volume. A gente tem um volume, isso traz expertise e experiência. Aí você tem pessoas geniais, Canezinha é prova disso, que criam soluções geniais. E a gente cria adaptado a uma realidade
cabe no nosso bolso. Exatamente. Então eu tenho aqui Entendeu? o seguinte, eu tenho aqui sujeitos que, além de gostar da área de medicina, tem que ser o quê? Um tanto quanto cientista, um tanto Tem quanto que ser. engenheiro, tem que ser, né? Você lembra O Gilberto deve ser, Ah, mas com não certeza. é? Com certeza, Ah, opa, né? sem Ó, dúvida sabe o que eu vou falar no próximo bloco? Tomara que dê tempo. Ó, telemedicina, robótica, metaverso, blockchain, genética. Eu quero ver se a gente vai Quantos mais conseguir. programas a gente vai ter? Ah, quanta coisa interessante, cara. Não é? O metaverso tá aí para isso, não tá? Tá, E aí? É assim, o metaverso, ele já tá ele já ficou no escanteio, porque agora você fala do chat GPT, né? Então o troço é Nossa. tão rápido que mal a gente aprendeu uma coisa, já estão perguntando sobre outra. Já. Já o passado. Amigos, não saiam daí, não saiam daí. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial e eu continuo aqui falando a respeito de medicina e tecnologia. A gente já volta. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on good. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like a million, niggas plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, bros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. Bro, watch how I move, when you step before I play up here. Been hit with a few shooters, now I walk with a limp. In the hood, in the letter saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm local. The plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from with it, they die, and they ready to go. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you ain't getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you ain't getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We find me in the club all the time. Pop off. Get the shit after that. Then you should love it. Way more than you hate it. Oh, you mad? I told you to be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back. Right? When my junk get the bumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, if she smash, she gone. If the roof on fire, man, just let it burn. If talking about money, homie, I ain't concerned. I'm in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you ain't getting rough. I'ma take you for banks, Tony, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bug. Come on, they know where we be. We can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop off. Shady Aftermath.
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com tantos assuntos interessantes. Estamos conversando sobre realidade virtual, impressão 3D, nanotecnologia. Eu quero saber o seguinte, amigos, e aqueles relógios que a gente compra, eles estão tão bonitinhos, né, na internet e tal. Daqui a pouco o cara fala, não, a pressão se afere aqui. Aqui dá tudo que você precisa, tudo aquilo que você não pode comer, pode andar. São confiáveis ou não, amigos da tecnologia e senhores médicos? E aí? Deixa eu... Cara, é assim, é e não é, né? É e não é. E o Canezinho depois vai concordar comigo. Na medicina, você precisa sempre ter a prova real de tudo. Para eu dizer que algo que está no meu pulso, ele tem uma métrica top, eu preciso ter um estudo clínico para isso, né? A Apple fez um estudo para validar o relógio dele, para poder monitorar a arritmia cardíaca com 400 mil pacientes na Faculdade de Medicina de Harvard. Então, quando você tem um negócio desse, ok, eu posso usar. A Samsung está conduzindo um estudo parecido no InCore, para validar o reloginho deles também. Essas coisas vão para os órgãos de saúde, os órgãos regulatórios, aí beleza. O que a gente usa, igual esse meu aqui, ele te dá uma noção, mas ele não tem a precisão desses outros, então ele não tem valor clínico. Então o médico não pode lançar mão disso e nem a pessoa acreditar só nisso para ter isso como padrão. Mas isso está avançando, vai de novo na linha do que a gente está falando. Cada vez mais eles estão mais precisos, mas se não vier com um estudo clínico, a gente não consegue garantir segurança disso. E aí eu não recomendo ter isso como medida verdadeira na vida da gente. Pode ser um sinal de alerta, mas tem que ter parcimônia, né, Canezinho? Não, sem dúvida, Cris. É um regulador inicial, mas leva muito tempo e tem um custo muito grande você validar a tecnologia. E a tecnologia em saúde, ela precisa ser validada, em tudo precisa ser validada, mas em saúde, que tem risco de vida, mesma coisa. Uma vacina é uma tecnologia. As vacinas de Covid foram validadas em 8, 9 meses, porque já eram desenvolvidas vacinas para esses vírus semelhantes como Isso tal. aí. Então, as pessoas que falavam que as vacinas vieram em 9 meses da Covid, deviam ter vindo em 9 semanas, não 9 meses. Com a tecnologia que nós tínhamos, né? Então, mas o que precisava era de um trial para essas vacinas serem realmente comprovadas a eficiência de custo-efetividade. Então, é isso que acontece com o relógio, é isso que acontece com a bomba de insulina, é isso que acontece eu estive em Israel agora, há 2 meses atrás, apresentando o Paciente 360 para um grupo lá e visitamos mais de 20 startups e nós visitamos uma startup que só com o celular ela consegue, pela bioimpedância, consegue detectar o teu colesterol, a tua pressão arterial, pelo tônus da tua íris. Então, com a tua pressão arterial e tua frequência cardíaca e avaliar se você tem algum sofrimento facial de tensão. Então, assim, é um baita de um avanço. Mas a Behance. ver se isso realmente... É Behance, não é essa startup aí? Exatamente. Cara, é o médico completo. Não é? Mas... E eles, assim, é incrível o que eles mostraram lá. Mas não tem estudo clínico ainda, são iniciais, né? É isso aí. Ou seja, a grande tecnologia a gente precisa observar, não é verdade? Mas ter cuidado, né? Claro, sempre. Principalmente na saúde. Blockchain, e aí? O que é para o grande público? O que é essa palavra que muita gente não entende o que é? Ela serve para quê? Protege registro? Ela é uma área de segurança? Ela é uma gestão de processos? O que é? Quebrando a palavra, né? Então, chain é cadeia, bloco seriam blocos. Então, são blocos de informação em cadeia que estão criptografados em tal nível que você não consegue alterar esse dado à medida que ele é gerado e é colocado numa cadeia de validação. Então, são vários computadores conectados entre si numa rede e cada informação que circula nessa rede é validada por um tipo de algoritmo e ela é tida como verdadeira e praticamente imutável. Então, para algumas coisas na saúde é legal, tem aplicabilidade. Na indústria farmacêutica já consome muita coisa em blockchain, então na cadeia de venda dos medicamentos, para onde esses medicamentos vão, eles têm rastreabilidade em blockchain, e aí a indústria farmacêutica consegue identificar o padrão do consumidor em qualquer parte do mundo, desde que esteja tudo conectado em blockchain. Em Londrina,
produziu uma das primeiras startups em blockchain para a saúde, que é a Zé Health, do Pedro Petri. Teve lá na GlaxoSmithKline por 2 anos sendo acelerada lá, que era justamente isso, você dá um cenário. Você pode aplicar em outras áreas em que a gente navega com dados. Então, eu criptografo o dado e crio ele numa coluna de blockchain. Financeira, né? Financeira também. Começou lá, né, Canezinho, né? Com as criptomoedas, né? O lastro é você ter validação daquela informação, dizer que aquela cripto vale o que ela vale, ela é o que ela é, né? E aí começou a olhar outros mercados, como tudo, né? E caiu na saúde e ela vem mais ou menos nesse sentido, assim, para ser bem breve, do que é o blockchain. Muito bem. Genética. Como é que a tecnologia está sendo usada para entender um pouco melhor a base genética de doenças? Eu me lembro que toda vez que um dia alguém comentou comigo, cara, mas tem muito problema de saúde, você tem que procurar um geneticista, cara, porque aí é a base de tudo, o cara vai lá, testa seu DNA, sabendo se o seu pai, seu avô teve alguma doença e tal. Na cardiologia, nos estudos e também no laboratório, a genética é tratada de que forma? Há uma busca pela genética, é uma busca pelos nossos antepassados, tudo isso tem um fundamento? Não, com certeza. A gente tem uma grande gama de doenças, né? Principalmente a gente falando não só dos cânceres e assim por diante, mas as doenças cardiovasculares, diabetes, tem um padrão genético estabelecido. Então, assim, a genética, na verdade, ela vem de uma forma meio assim, reversa. Você diagnostica, tem um caso lá, por exemplo, familiar, você tem essa incidência familiar, você vai, faz o rastreio, depois de acontecido, o dele tem padrão genético. Daí, a partir daí, você começa a gerar um cuidado preventivo do restante da família ali por diante. Então, assim, eu acho que o estágio atual nós estamos nesse momento. Fala-se muito, especula-se muito, teve várias startups que até cresceram, ganharam bilhões, quebraram, falando de estudo de fazer genético preventivo, de que você ia prever a data da doença, cara. Já ouvi muito isso. Isso aí eu acho que ainda estamos ficção científica. Um pouco longe disso aí. Cara, eu acho que não é nem ficção científica, né? Tá fora do plausível, porque a dinâmica humana, ela é tão variável que você não consegue ser preciso com previsibilidade de coisas. A gente pode dizer tendência. Então, eu tenho um gene familiar, hereditário, que favorece a incidência de XYZ doenças, mas ele favorece, não quer dizer que eu vou ter. Eu preciso ter outras coisas que impulsionem e dê aquele gatilho. Pode ser que eu morra atropelado e não desenvolvi a doença. Então, a gente também precisa ter calma. Agora, que a genética ela ganha espaço na medicina personalizada, isso sem dúvida. Eu consigo. Exatamente isso que eu ia falar. Então eu vou deixar o Canezinho falar, senão eu falo muito. Vai, toca aí, Canezinho. A medicina personalizada. A medicina personalizada, isso que o Gilberto entrou aí e o que está comentando, é o futuro e é o presente já. Né? Ou seja, você detectar, nós já estamos bastante na frente de eu conseguir enxergar os marcadores que cada doença prevê. E eu consigo colocar isso num trial, num estudo clínico também, para separar populações de pessoas, para eu testar essas populações exatamente como eu quero testar. Então, eu consigo enxergar, o Marcão tem o marcador YZJ de diabetes, ele tem uma chance de 23% de desenvolver diabetes. Ele tem o marcador YJK de... Então, eu consigo já com vários marcadores genéticos, detectar vários níveis de doença cardiovascular, como o Gilberto falou. Eu consigo fazer isso aqui em Londrina, no laboratório do Alphasonic. É nossa realidade em Londrina ou estou falando isso de Nova York, Japão? Não, é a realidade. Essa questão de laboratorial, local, assim, hoje o laboratório, você precisa ter uma ideia, assim, cara, os laboratórios, a maioria não fica em Londrina. Hoje é tudo avião, cara. O mesmo exame que você faz em São Paulo, você vai colher aqui com a gente, eles passam recolhendo 5 horas da tarde em São Paulo. É isso aí. Esses genéticos é assim. Você não precisa ir para São Paulo fazer o exame de sangue. O exame vai para lá. Porque às vezes o volume é muito pequeno. Porque às vezes o volume do exame e o custo, a efetividade não... Então tem um laboratório central que faz esse exame. Hoje é só logística. Então é possível sim, Marcão. Por isso que essa pergunta que eu sempre faço, pelo seguinte, muito médico fala pra mim, cara, eu tô com um probleminha, cara, TAM, que TAM? É o nome do médico? Não, TAM ou Gol, pega um avião, vai pra São Paulo. Eu falo, cara, nós temos
tanta gente inteligente, né, cara? Uma cidade com 90 anos, né, cara? A gente tá comentando assim, teu pai com 80 anos como pediatra, né, cara? A gente tem tanta experiência acumulada nesses nossos médicos, com tanta tecnologia. Antigamente, a tecnologia, ela parece que ela é escondida um pouco. O cara tinha aquilo ali, o médico falou assim, eu não vou contar pra ninguém. Eu descobri aqui. Não, Kiro, hoje parece que compartilhar, quanto mais compartilha, mais se ganha, né, cara? Ah, Né? mas tem que ser assim, né? E o que a gente tá falando aqui, que se eu pegou o negócio do TAN, não tem a ver só com tecnologia, tem a ver com custo. A saúde, ela opera num custo muito alto e hoje ela tem um paradigma, que é alternativas financeiras para viabilizar a saúde para todo mundo, senão a gente vai entrar num colapso. Então faz sentido eu ter centros grandes de diagnóstico, seja laboratorial ou imagem, e a gente viu exemplos aqui, do que ter estruturas eu mesmo. Então, eu comecei há 12 anos atrás num laboratório lá em Curitiba, o DB, do meu amigão do Marcelo, e a gente começou lá, tinha 120 pessoas na planta baixa. O laboratório dobrou de tamanho e diminuiu o número de pessoas, porque aumentou o número de equipamento. Né? E aí é logística, é a capacidade que cada um tem de recolher os exames. E o do DNA que você falou, você pode entrar na internet, procurar a 23andMe, que é uma empresa americana, e pedir o seu kitzinho por $90, você vai passar na boca, vai mandar para eles em 30 dias, teu resultado genético com mais de 600 doenças está disponível no seu celular. De novo, como que é o nome? 23andMe, é 23... Ford 4Mi de Mia. 23, que são os cromossomos, 4 e tal, não sei o que. É a da esposa do Al Gore e da esposa do cara da Microsoft, esqueci o nome dele. Elas criaram essa empresa que tá na vanguarda da genética. Ó, outra coisa, o Atende Doc, Telesaúde, né? quando você... Tem outras também, tem várias. Essa é Quando você fundou a Atende Doc, a Telesaúde, você pensou nisso também, em facilitar o atendimento da população frente a não só a pandemia. Você pensou nisso antes da pandemia, não foi? A motivação do Atendidoc foi a gente aproveitar o momento, né? A plataforma em si, ela não era inovadora naquele momento, porque a gente já tinha outras plataformas de telemedicina. A gente tem o líder da América Latina, que é o Conexa, que recentemente recebeu 200 milhões de investimento do Goldman Sachs. Isso para a gente ver o potencial que a telemedicina tem. A gente tem uma previsão da Deloitte de que até 2026 o mercado global de telemedicina seja de 300 bilhões. Então a gente não está falando só Brasil, isso é mundo. A coisa está acontecendo. E depois da legislação, a telemedicina agora ela começou a ser vista como alternativa no poder público. Mas ela não é a pílula mágica, ela serve para algumas coisas e precisa saber em que coisas você pode encaixar isso. Então não é para tudo, com supervisão, não dá também. A gente falei lá do experimento na beneficência, mas eu preciso de uma cultura de povo. Eu chegar lá, eu sozinho e poder fazer exame. Você precisa de um tempo para isso aí. Então tudo hoje é assistido, tem ou um profissional médico ou um profissional de enfermagem acompanhando, para que a gente possa aprender e melhorar, e como eu falei, agora sim, com os profissionais de competência, os profissionais de saúde trabalhando aí. A ferramenta, seja o Atendidoc, Dr. Tiz, Dr. 24 Horas ou Conexa, é só um meio, é o que nós estamos fazendo aqui. Então é o quão o meu é mais seguro, o quão o meu é mais rápido e mais estável para o profissional médico utilizar. Muito bem. Gente, tem aí a criação em 3D de prótese, órgãos, tecidos humanos personalizados. O 3D consegue ter toda essa definição? Você usaria em 3D prótese, órgãos e tecidos humanos? Eu? Opa, já, na hora. Isso aí também é outra alternativa, né? A gente tem grupos no Brasil, tem um grupo no HU aqui, em Londrina, que trabalha experimentalmente ainda, obviamente, para pequenas próteses, pequenas partes móveis ainda externas, não internas, né, para auxiliar na recuperação na ortopedia. Mas a gente tem grupos no Rio Grande do Sul, no Moinhos de Vento, que usa isso já para fazer cirurgia e repor. A gente usa na bucomaxila também, com bastante frequência. Já é uma área que está quase em domínio. E a gente impressoras tem biológicas 3D, né? Exatamente. Tem uma startup que eu impressoras biológicas, Marcão 3D. Olha célula, que legal. Imprime célula. Isso é legal o que o Canezinho falou, né? Porque o princípio é o mesmo. A impressora convencional a gente chama jato de tinta porque ela gospe pinguinhos de tinta. A biológica que ele falou gospe célula. E aí o desafio é fazer a célula moldar alguma coisa, né? Mas está avançando, está indo. E eu colocaria. A gente já faz cartilagem em 3D.
Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí, que fatos curiosos continuarão aqui no podcast Marcão Careca. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos indo embora e antes de irmos embora, eu queria agradecer os meus amigos nesse sabadão cedo aqui falando a respeito de tecnologia, de saúde. Tem tanta pergunta que eu deixei aqui para depois. Telemedicina também envolvida com robótica, com metaverso, com tanto assunto interessante. Os países do mundo que estão cada vez mais na dianteira. O Brasil não está
assim tão atrasado. Eu sabia que não, mas as coisas eu gosto de provocar para a gente poder, né, ter mais assunto. A gente sabe que os bons médicos em Londrina são referências, né? Todos vocês. Então, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, Dr. Manuel Canezin, muito obrigado pela sua presença, viu, em São Paulo. Nada de ficar muito tempo aí, batendo perna pelo mundo. Volta para cá que a gente gosta de você. E eu quero colocar no ar aqui o Paciente 360 para você rapidamente comentar sobre esse seu projeto. Então, Marcão, é uma honra bem grande estar aqui com você, com o teu programa e o sucesso que você faz aí, com o Cris e com o Gilberto. E o Paciente 360 é uma criação de Londrina, né? É uma criação que veio da universidade, 20 anos de experiência em ensino, de levar o paciente para casa do profissional de saúde. Ou seja, só que não é um paciente avatar, é um paciente humano. Uma plataforma onde nós começamos a criar 5 anos atrás, para fazer que o ensino em saúde, né, você possa colocar um caso clínico, tirar do PowerPoint, um câncer, colocar uma doença no coração, um infarto, um derrame, você consegue tornar isso o mais real possível, como se fosse um atendimento médico. Ou seja, você tem um paciente, a gente cria casos clínicos, a gente tem um estúdio em São Paulo, onde nós montamos mais de 800 casos clínicos já, em diferentes especialidades, né? E a gente oferece isso para alunos no B2C, que acessarem na plataforma direto, e também para universidades. Hoje nós temos 20 mil alunos, temos universidades fora do Brasil utilizando, no Chile, na Argentina, temos a indústria farmacêutica para ensinar seus médicos nos Estados Unidos, na Europa, na Universidade do Porto, na França. Então a gente tem 3 ou 4 línguas já, o paciente cresceu bastante e é original de Londrina. Então isso que é muito legal, tem uma equipe de mais de 50 colaboradores e a ideia é revolucionar o ensino em saúde, né? Nós estamos em universidades e na indústria farmacêutica por enquanto, ensinando médicos e alunos, mas a ideia é entrar em hospitais, melhorar a resolutividade do atendimento médico, para que o médico não precise ler um trial, não precise ler um PDF. Ele possa, com um caso clínico, que ele vai atender e simular no atendimento, fazer a sua simulação, nesse caso clínico, em 15 minutos, atender esse paciente, ele aprender. É a melhor forma de você aplicar isso no seu dia a dia de trabalho. Muito bem, muito bem. Dr. Gilberto Miyazaki Ota, muito obrigado, parabéns pelo laboratório AlphaSonic. E nossas considerações finais, referências ao seu querido pai, 80 anos na Labuta, acho isso muito bacana, referência, né, cara? Então, é legal porque vocês também são referência na cidade de Londrina. Eu quero agradecer o convite, uma área que a gente veio falando aqui nos bastidores que, nossa, dá brilho nos nossos olhos de discutir. Talvez teríamos que ter feito isso numa mesa de bar, tomando um vinho, né? Não ficar 5, 6 horas, íamos fazer negócio junto, ser sócios. Já assim, ficou o convite, já. Então... Já senti que aqui, cara, quando você tem empreendedor junto, olha, os caras são médicos, professor, empreendedor, cara, essa conversa não vai sair barato, não tem um almoço de graça, certeza que é muito não bom isso. Não acaba aqui. Não acaba aqui, com certeza. E eu acho que você falou uma coisa que é fundamental, a gente que vem da saúde, principalmente a gente, eu Canezinho, que somos médicos, cara, a gente vem daquela formação ortodoxa, linear, cara, assim, que era, não se ensina negócio na faculdade de medicina, primeira coisa, não tem business na faculdade de medicina. Triste, né? Acho que, e uma coisa que acho que legal nesse tema final aí, fora da tecnologia, acho que o mais importante é para os talvez jovens que estiverem assistindo aí, essa capacidade híbrida de conhecimento, né? Você aliar a saúde com negócios, a saúde com tecnologia. Então, o cara que consegue ter mais de 2 habilidades, 2 skills, acaba conseguindo, acho que, sobreviver e destacar no mercado, e o mercado tem bastante espaço para quem consegue somar habilidades complementares, às vezes, sei lá, um médico jornalista, acho que assim, esse é o grande diferencial, acho que hoje, do mercado de trabalho, para o pessoal que estiver assistindo aí, uma dica final minha seria essa. Aí. Gilberto, muito mais também do que o AlphaSonic, também a sua área na educação, né? A gente tem um centro de formação lá, que a gente acaba formando mais os profissionais para acabar trabalhando com a gente na telemedicina, né? Hoje a gente tem uns 60 médicos plugados lá para fazer esses 40 mil laudos por mês aí. Então, acho que a gente acaba usando a formação para formar o profissional, para a gente absorver, para gerar uma mão de obra própria
e dar oportunidade, principalmente aqui pro pessoal aqui de Londrina, né? Acho É o que você falou, você tem a base aqui, Isso. mas os exames todos vêm do Brasil Vem do inteiro. Brasil inteiro. E acho que a gente fala assim, é isso que a gente tá falando, da questão custo, cara, não tem sentido nenhum a gente tá fora do interior, sabe? Acho que o médico aqui tem custo de vida mais barato, aqui se come bem, se come barato, se vive bem. Meus médicos, 90% vieram de São Paulo, HCOR, da Beneficência Portuguesa, os caras querem qualidade de vida. É isso aí. Acho que esse cenário da interiorização é o que faz sentido na tecnologia, né? O mundo ficou pequeno. E aí, Teodoro Russo? É sempre, Obrigado, viu? sempre muito bom estar contigo aqui, com o Canezinho, então, sensacional, bate-papo muito bom, Gilberto que eu não conhecia, um prazerzaço conhecer. E uma história final aí para amarrar, né? Outro dia eu resgatei uma memória de 2004, que foi quando eu fiz a minha primeira palestra, e o tema era novas tecnologias no tratamento molecular, no diagnóstico molecular do HIV/AIDS. Era na época do meu mestrado lá na Unifesp, que eu acabei fazendo também no meu doutorado, análise molecular e sequenciamento genético. Então você vê, a gente já está e mexe e faz e fala disso há uns bons quase 20 anos, né? Então, quando a gente para em momentos como esse para bater papo, que a gente percebe o tamanho da jornada que foi. E aí eu concordo com o Gilberto. A carreira hoje, ela é uma carreira fluida. A gente não se define mais pela nossa formação original. Eu faço pouca coisa como biomédico. Eu faço tantas outras coisas nesse universo de tecnologia e inovação da saúde que até complexo você achar uma definição única. É algo fluido. Você tem a habilidade, talvez seja a grande habilidade de hoje, né? É você poder navegar, mas com consistência. Isso requer estudo, tempo e dedicação. Não é coisa superficial. Em áreas que você gosta e que você tem algum tato para isso. Então a gente tenta identificar isso e lidar e aperfeiçoar e aprender. Então foi um prazerzaço estar essa manhã com vocês aqui. Agora a gente vai levar o Bernardo para o Campeonato Paranaense de Futsal. Bernardo, Muito meu bem. filhatão. Muito bem. Gilberto Miyazaki Ota, Dr. Manuel Canezin, professor e apresentador Cristiano Teodoro Russo, muito obrigado. Hoje nós tentamos de uma forma não tão aprofundada, também não tão superficial, conversarmos sobre medicina e tecnologia, e o rascunho, o resumo geral de tudo isso é que temos sim ótimos médicos, ótimos laboratórios, ótimos aplicativos, startups na cidade de Londrina, nós temos centro de excelência no mundo inteirinho, não só Israel. Você estava comentando, o Cristiano falou que também, se eu não me engano, na Alemanha tem. Alemanha, Austin. Austin também tem, no Texas, nos Estados Unidos, mas Londrina é um centro de excelência, nós temos bons pesquisadores, bons cientistas, e aí, cara, aquilo que o Gilberto falou é uma verdade. Se você está gastando dinheiro, às vezes, para fazer os seus exames fora, esses seus exames vão para fora, só que você não precisa ir. Passa na AlphaSonic, gente. Nós temos os nossos melhores técnicos e equipamentos aqui, não é verdade? Cara, e eu confesso para você. O Arcão Careca, ele quer um job de garoto propaganda. Não cara? Eu percebi isso. Sabe por quê? Porque normalmente, depois de uma certa idade, você começa a fazer um montão de exame e todo mundo fala, vai lá para São Paulo, vai lá para o Rio de Janeiro, vai lá para Curitiba. Eu falo, cara... Manda só o tubo para lá, você fica aqui. Os caras estão trazendo os médicos para cá porque vivem melhor aqui, essa cidade é maravilhosa. Vai fazer 90 anos, é uma jovem menina, não é? Exportando tantos profissionais legais. Obrigado pela companhia de vocês nesse sabadão, cedo, que você tenha uma excelente semana. Se Deus quiser, estaremos juntos semana que vem. Eu tenho certeza que Ele há de querer. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até a próxima. Valeu, obrigado, amigos. Tchauzão. Obrigado.